engrenagem que não está bem lubrificada, ela está tendo alguns desgastes por um excesso de uso, por um excesso de peso, por exemplo, e ela começa a doer, ou começa a ranger, começa a fazer alguns barulhinhos, e muitas vezes ela pode até inchar, né? Pode ter um acúmulo de líquido. Pois não. Olha, meus amigos, eu estou entrevistando aqui no Excelsior, na Rádio Excelsior da Bahia, 1840, emissora católica da família baiana, o doutor Josélio Freire de Carvalho, reumatologista. Se você quiser perguntar, pode ligar, não tem acanhamento não. 3328-7666, 3328-1010. O senhor falou que as mulheres sofrem mais de reumatismo. Por que? Tem uma explicação, doutor? Existem algumas explicações, sim. Então, esse reumatismo, o mais comum, que é a artrose, ele acomete principalmente as mulheres. E principalmente após a menopausa, né? Então, as mulheres, quando elas começam a ter aquela perda hormonal, né, que da menopausa, aos 45, 50 anos de idade, quando a menstruação acaba, a menopausa, ela entra nessa fase de climatério, ela começa a ter algumas alterações estruturais. O hormônio feminino da mulher, ele é importante para manter a articulação íntegra. Então, quando você remove esse hormônio pela menopausa, você começa a ter algumas alterações, principalmente nessa faixa etária. Então, a partir dos 45 anos, aí vai aumentando. Quanto mais idade você vai crescendo, maior a chance da pessoa ter artrose. Então, por exemplo, aos 45 anos de idade, mais ou menos os 30% das pessoas vão ter artrose. Que assim, de cada 10 pessoas, 3 têm artrose. Sim. É muito. Confirmando, a artrose é? A artrose é somente a degenerativa, que eu falei, é desgaste natural, é o desgaste da articulação. Isso. Né? Qualquer articulação, principalmente os joelhos, os quadris, né, a bacia, isso, algumas articulações das mãos, os dedos. Então é interessante notar que algumas pessoas fazem alguns nódulos nas juntas das mãos, né? Sim. Então você consegue perceber alguns nódulos ou tem dor nessa região. Ombros, algumas vezes, os tornozelos também ocasionalmente, e a coluna. Esses são os lugares mais comuns. Então, joelhos, os quadris ou bacia, ombros e coluna. Esses são os lugares mais frequentes. Doutor Josélio Freire de Carvalho, reumatologista, o que fazer para evitar, o homem e a mulher, de ter um reumatismo, de ter uma artrose, uma artrite? É uma pergunta excelente, né? Uma pergunta de prevenção de doença. Isso. Algumas medidas gerais que já valem para as outras doenças, para os outros tipos de doenças, já valem também para a artrose. Por exemplo, não fumar. O cigarro, ele é tóxico para várias células, inclusive para as células da junta. É ruim para tudo, praticamente. Então não tem nada que o cigarro sirva. Então ele consegue destruir as células das juntas. Então ele consegue acelerar essa artrose da pessoa. Então não fumar é um primeiro fator. Segundo fator é a obesidade e sobrepeso. Então a pessoa precisa manter o seu peso dentro do normal. Para aquela altura daquela pessoa, o peso dela tem que estar normal. Um pouco mais de peso, você imagine que a pessoa em pé, ela está apoiada sobre os pés, os dois pés, e esses pés estão apoiados sobre os dois joelhos, e esses dois joelhos estão apoiados sobre o quadril, sobre os dois quadris e a bacia. Então, todas essas articulações, elas estão sustentando o peso do corpo inteiro. Então, se você pesa 70 quilos, é 35 quilos para cada perna, por exemplo. Se você está pesando a mais, você pesa 90 quilos, uns 20 quilos a mais, são 45 quilos para cada perna dessa, 45 quilos, por exemplo, para o seu pé, 45 quilos para cada joelho, 45 quilos para cada quadril. Então, o excesso de peso ele é danoso, ele faz desgaste, aumenta o dano da articulação. Meus amigos, uma aula do doutor Josélio Freire de Carvalho, reumatologista. O senhor complementar, doutor Josélio? Tem mais um pouquinho para falar. Por favor. Então, assim, evitar o cigarro, não ter o peso normal e a prática de atividade física. Esses são importante. Exatamente. Esses são os 3 fatores muito importantes para você reduzir a chance de ter artrose, né? Para que ela apareça pelo menos mais na frente, né? Muito mais na frente, quando você estiver bem mais com a idade avançada. Uma pergunta que o Fernando Cabocho gosta sempre de fazer. Qual foi a pessoa que o senhor já tratou mais cedo com o problema de uma artrose, de artrite, de um reumatismo? Com reumatismo eu já atendi pacientes com 3 anos de idade. Então tem meninos, crianças muito jovens, né? Com 3 anos de idade. 3 anos? 3 anos de idade. E como essa criança se queixava, doutor? Ela tinha dificuldade ela chorava muito, ela não estava engateando mais, ela não estava caminhando, aos 3 anos ela já caminhava, ela mancava, ela não estava brincando com os amiguinhos, com os coleguinhas na escola. Então a mãe achou aquilo diferente, ela estava mais acanhada, então a mãe achou diferente, percebeu quando ela estava dando banho na criança que o joelhinho dela estava mais quente. Sim. Percebeu uma alteração, o joelho estava quentinho, inchado, e ela levou para o reumatologista para a gente. E a gente fez um diagnóstico de uma artrite reumatoide juvenil, que é uma doença, um reumatismo que acomete criança, artrite reumatoide juvenil.
e ela foi tratada e ficou bem, voltou às suas atividades normais. Pois não. Eu vou até intervalo comercial, vou perguntar ao senhor a LER, onde é que entra nessa história da reumatologia, e o bico de papagaio, quem tem, que é uma dor terrível. A gente volta já já com o doutor Josélio Freire de Carvalho, estou entrevistando, e liberando as linhas se você quiser.